Olá, boa tarde ou bom dia aos professores que estiverem assistindo a nossa apresentação. Essa apresentação ela é uma apresentação parcial referente ao desafio proposto pela disciplina CAEG Agrobotics. E esses são os integrantes da nossa equipe. A Carla e o Matheus, da Engenharia de Biosistemas de Pirassununga, eu, Maiara, Engenharia Agronômica da Exalc, e o Alexandre Barros, da Engenharia Mecatrônica de São Carlos. Então, aqui, só para situar mais ou menos o nosso trabalho, o nosso projeto, a gente decidiu linkar com as ODS que foram apresentadas no início da disciplina. Então, aqui a gente deu um destaque para a ODS 12 e alguns dos subitens, né, dessa mesma ODS. Então, a 12.2, que é referente à gestão sustentável, a ODS 12.1, que diz respeito à produção e consumo sustentáveis, e a 12.3, que fala principalmente da redução do desperdício de alimentos, especialmente ao longo da cadeia de produção, que é o caso do nosso projeto. Então, aqui um panorama geral da nossa ideia, né? O público-alvo seriam os pequenos e médios produtores de ovos orgânicos, né? Do sistema de produção orgânica, e que desejam otimizar a mão de obra. Então, os principais desafios para colocar essa ideia em prática seria justamente melhorar a qualidade do trabalho desse produtor, promover ganhos, né, a ele, a conexão, que por muitas vezes no meio rural ela é um pouco deficiente, e tornar o preço acessível desse equipamento ao produtor. E o sistema ele seria baseado em revolvimento da cama, que deve ser feito periodicamente, né, através de escarificadores acoplados ao robô. A coleta de ovos também ela seria feita por uma plataforma de hastes, responsável por reter os ovos no interior do reservatório do robô, e com isso a gente tem as principais funcionalidades do nosso equipamento. Aqui, dando mais detalhes, essas funcionalidades que eu citei anteriormente, seriam então a coleta de ovos, o revolvimento periódico dessa cama, e também a coleta de variáveis, como temperatura, umidade, e também das variáveis de produção. E com isso o produtor ele tem acesso a um sistema de gestão e controle também da produtividade, do desempenho do plantel de animais dele. Agora o Xande vai dar mais detalhes sobre a parte mais técnica. Bom, como a Mayara falou, o objetivo principal do robozinho que nós estamos pensando seria coletar os ovos e fazer o revolvimento da cama. Acoplado nisso, a gente pensou em colocar alguns tipos de sensores que são importantes para o controle do bem-estar animal nesse tipo de produção, e é principalmente a temperatura e a umidade, como ela falou no slide logo a pouco. Se você puder passar agora. A ideia é que o robô, quando ele estiver andando dentro da área de manejo em que estão as aves, ele possa, a partir de seus sensores, seus controladores, coletar os dados de temperatura e umidade, como a gente falou, e enviar isso para um servidor, um banco de dados em um servidor. A ideia é que esses dados eles estejam acessíveis ao cliente, tanto na sua plataforma, no seu smartphone, como no seu computador, por meio de um aplicativo, um web app ou o próprio aplicativo no celular. E a ideia é que esse aplicativo ele tenha muito mais funcionalidades do que apenas o controle produtivo do seu manejo. A gente mais para frente vai apresentar outra ideia que a gente teve que passar. Bom, a gente teve muitas dúvidas sobre como que esse robô ia reconhecer os ovos, como ele ia coletar os ovos. Injetar um sistema de câmeras não é tão simples quanto se parece, isso se torna muito caro. A ideia é que o robô ele tenha uma trajetória pré-definida e ele consiga circular dentro da área de manejo. E outra coisa que a gente pensou é que o bem-estar animal nesse tipo de situação pode ser um pouco comprometido. Então, bom,
Vamos introduzir um pouquinho aqui para vocês o que é a postura orgânica, que a gente vai entender um pouco. A postura orgânica, ela consiste em algo de até 6 aves por metro quadrado, e que fora essa área onde as aves ficam, elas têm um piquet único. A ideia é que elas fiquem nesse piquete enquanto o robozinho colete os ovos, ele faça a sua trajetória e ele fique descansado enquanto ele envia os dados de volta no sistema. E depois disso, elas podem voltar para a área de normal delas. Pode passar, por favor. Bom, como a gente estava falando, a gente estava pensando em outra ideia de fornecer para os nossos clientes. E, bom, a ideia chave seria, aqui como você pode ver em relação ao cliente, a quarto cardzinho de cima, seria um serviço de consultoria. Por que um serviço de consultoria? Porque a agricultura brasileira, ela tem umas defasagens, e uma das principais dela é a pouca atenção à biosseguridade e o treinamento ineficiente do pessoal que trabalha com esse tipo de manejo. Ou seja, se a gente puder oferecer uma consultoria e o produtor possa estar atento a esse tipo de problema e tentar corrigi-lo quanto antes. A ideia é que somente o controle e a qualidade da sua matéria-prima e dos seus processos. A ideia do robô também é fornecer um pouco mais de ergonometria no processo, melhorando o bem-estar tanto do animal como do produtor em si. Aqui a gente tem todo o projeto até agora. Você pode dar um pause e ler melhor tudinho. A gente sabe que cortou alguma coisa. Se você quiser, a gente pode anexar isso junto no e-mail e etc. Acho que você nos pediu. Ou a gente já manda anexado, melhor. E eu acho que é isso. Muito obrigado a vocês. Boa tarde, boa noite e bom dia.